Fala galera, hoje é dia de Batman Absoluto Abominação. É uma história da DC, escrita por Scott Snyder e desenhada por Marcus Martin, Clay Mann e Nick Dragotta no ano de 2025. Absolute Batman é uma nova reimaginação do Homem-Morcego no universo absoluto criado por Darkseid. O primeiro arco dessas histórias se chama O Zoológico, que tem 6 edições, e é a apresentação desse novo Homem-Morcego. E esse agora é o segundo arco da série, que vai da edição número 7 até a número 14, e é chamado de Abominação. Para entender tudo melhor, eu acho interessante você conhecer o arco anterior, que eu já fiz um compilado e vai ter o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse vídeo aqui. Mas se você já assistiu ou já conhece a história, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história. Senta aí. A história começa na Tanzânia, alguns anos atrás. Uma família liderava uma expedição para encontrar espécimes congelados numa geleira. O garoto, chamado Victor, acompanhava o pai, sem muito interesse na verdade. Mas o problema começa quando, de repente, os seus olhos começam a sangrar. No presente, em Gotham, Waylon Jones, Ozzy, Harvey e Eddie se reúnem num beco para prestar homenagem a um amigo recém-falecido, Mitchell Malone, também conhecido como Matches. Ele sempre se meteu em coisa errada, e aparentemente isso acabou levando a sua vida. Então eles se perguntam quem foi a última pessoa a vê-lo vivo. É aí que Bruce Wayne aparece, dizendo que foi ele. Depois do incidente com a gangue animal, toda a cidade ficou em lei marcial, com toque de recolher. Policiais estavam circulando por todos os lados e o agora eleito prefeito Hill prometeu que deixaria as ruas seguras de ameaças como o Batman. Alfred deixou a cidade para conseguir informações e mandou Bruce ficar longe de confusão até ele voltar. Mas Bruce não iria ficar parado. Ele sabia que algo estava acontecendo na cidade. Até mesmo seu trabalho estava parado. E tudo parecia levar a uma construção chamada Arkham. A construção estava sendo feita por uma empresa privada pertencente a uma companhia chamada JK, ou JK. Mas Bruce pretendia se infiltrar ali de alguma forma, para descobrir os segredos daquele lugar. Para isso, ele entrou em contato com seu amigo Matches. Acontece que Matches era envolvido em vários esquemas ilegais, inclusive forjar documentos. E a ideia de Bruce era conseguir papéis para entrar como parte da equipe de construção do Arkham. Bruce então foi ao encontro de Matches na ponte da cidade. Mas Matches estava estranho, parecendo paranoico e preocupado. Matches revela que não fez os documentos para Bruce, mas sim para ele próprio. Isso porque Matches decidiu se infiltrar no lugar de Bruce. Ele estava precisando do trabalho também. Só que ele viu coisas que não gostaria de ter visto. Ele viu pessoas presas e filmou tudo no seu celular. Mas antes de conseguir falar mais qualquer coisa sobre o assunto, Matches começa a sofrer com algo. O seu rosto começa a vazar sangue. E dessa forma, Matches Malone morre na frente de Bruce, que não entende bem o que aconteceu. A polícia contou alguma mentira sobre a sua morte, mas a verdade é que ele morreu por uma arma biológica desconhecida. Bruce pegou o celular dele e promete que vai chegar a fundo de tudo que está acontecendo. Mas Bruce é confrontado pelos seus amigos que queriam falar sobre o Batman. Acontece que Bruce, ao investigar o celular de Matches, encontrou uma filmagem de celas fechadas, com sons de choro e gritos. Ele também viu uma lista de sobrenomes como Langstrom, Isley, Strange e Fries. Todos sobrenomes de pesquisadores e doutores conhecidos no mundo todo. E apenas um deles, Victor Fries, tem alguma conexão com Gotham. Victor Fries seria um pioneiro em tecnologia de criogenia, tendo fundado a sua companhia chamada V-Corp. Então o Batman
estava indo até lá, quando foi avistado pela polícia, o que começa uma perseguição. Nesse meio tempo, Alfred liga. Ele investigou a causa da morte de Mattis para Bruce e descobriu que não era um vírus, mas sim uma bactéria chamada de Bacterium. Só que ele não tinha mais informações. Alfred voltaria em 2 dias, e apesar de tentar disfarçar, ele percebe que Bruce estava de volta às ruas como o Batman. Bruce se lembra da discussão que teve com seus amigos. Todos estavam preocupados com ele, que se desculpa por envolvê-los em tudo aquilo. Mas Bruce aprendeu sobre leis com Harvey, treinou com Waylon, conheceu as ruas com Ozzy e estudou com Ed. Tudo isso serviu para o Batman. Ou seja, eles já estavam envolvidos antes mesmo da existência do Homem-Morcego. De qualquer forma, no presente, disfarçado de funcionário da equipe de manutenção da cidade, Bruce se infiltra na V-Corps e é recebido pelo que parece ser um simples funcionário. Bruce se identifica com um cartão falso e percebe como aquele lugar tem criaturas pré-históricas congeladas. O homem afirma que essas criaturas são reais. Elas estão em estado criogênico. Bruce pergunta se o casal Victor e Nora Fries continuam ativos na empresa. E o homem diz que, de certa forma, sim. Então ele revela os próprios Victor e Nora Fries congelados também, mas numa certa expressão de dor. O funcionário era o filho deles, Victor Jr. Ele afirma que os dois pediram para ser congelados, porque eles acreditam na missão da sua empresa. Victor e Nora sempre acreditaram nas capacidades milagrosas do gelo, principalmente na capacidade de burlar a morte. Eles acreditam que poderiam congelar as pessoas até que a cura para alguma doença fosse encontrada. Então Bruce pergunta se isso funcionou alguma vez, se alguém foi ressuscitado usando esse método. E Victor Jr. afirma que sim, e essa pessoa é ele próprio. Victor foi o garoto que adoeceu anos atrás. Ele foi diagnosticado com uma doença rara, sem cura, que iria matá-lo. Os seus pais sabiam que encontrariam uma cura, mas não daria tempo para salvá-lo. Então eles fizeram um procedimento de congelamento em Victor, e parece que funcionou. Enquanto conversam, Bruce olha ao seu redor e percebe informações sobre o Bacterium, a mesma bactéria que matou Mattis. O problema é que nesse momento, Victor começa a sofrer uma transformação. Enquanto ele conta que sentiu tudo no procedimento que salvou a sua vida, toda a dor. Porque para ele, gelo não é uma graça, mas sim uma fúria. Uma fúria que dá o nascimento de monstros como ele. E ao dizer isso, o monstruoso Victor Jr. parte para cima de Bruce Wayne. Bruce é capturado por Victor, que o leva até uma espécie de cápsula de contenção. Bruce tenta resistir, mas é inútil. Então Victor inicia um procedimento de congelamento. E Bruce não estava sozinho. Dezenas de outras cápsulas estavam ali, e dentro delas, membros de famílias ricas de Gotham que procuraram por Victor em busca de fugir de doenças ou da morte. Mas segundo Victor, o gelo não é a salvação. Ele é a vingança. E dito isso, Victor começa o congelamento de Bruce, deixando a sala. Enquanto é congelado, Bruce pensa no resto da conversa com seus amigos no beco do crime. Waylon chama Bruce de covarde, o que gera uma briga entre os dois. Isso porque Ozzy contou para Waylon sobre a forma como o Batman partiu para sua última luta contra o Máscara Negra, pulando sozinho e praticamente desarmado no barco do inimigo. Era basicamente uma missão suicida. E nesse momento, Bruce não era muito diferente de Mattis. Mattis sempre sentiu que estava em dívida com Bruce, porque ele se culpava pela morte de Thomas Wayne. Acontece que Thomas acabou tomando aquele tiro que o levou à morte, porque ele voltou para resgatar Mattis, ainda criança, que ficou para trás na confusão. Ninguém culpava Mattis por isso, mas ele se culpava, e isso o destruiu. Da mesma forma que Bruce se culpa por ter sido basicamente o responsável por aquele passeio no zoológico ter acontecido. E diante disso, Waylon pergunta se Bruce fazia essas coisas como Batman
porque queria morrer. Enquanto lembrava disso, Bruce consegue usar os seus equipamentos para se libertar da cápsula antes do congelamento. Isso enquanto Victor se comunicava com alguém desconhecido, afirmando que continua as pesquisas com o Bacterium e já tem até uma nova cobaia. Essa conversa é interrompida quando Bruce, agora como Batman, invade a sala e parte para cima de Victor. Uma luta entre os dois acontece, e como sempre, o Batman era brutal. Só que Victor não estava sozinho. Ao derrubar o Batman, ele aciona sua máquina e simplesmente liberta todos os seus prisioneiros congelados. Essas pessoas agiam praticamente como zumbis ao seu comando e partem para cima do Batman, que com um simples golpe consegue destroçar os seus corpos congelados. Mesmo assim, o Batman é rapidamente superado pela vantagem numérica dos inimigos. Enquanto lutava, Bruce continuava pensando na conversa que teve com seus amigos. Waylon afirma que Thomas Wayne não é lembrado como um herói por causa da sua morte, mas sim pelo que ele fez em vida. Eles, do beco do crime, são sobreviventes, e o Batman também precisa ser. Sendo assim, Waylon pergunta mais uma vez se Bruce deseja morrer. E a resposta de Bruce é não. Ele não quer morrer. E ao pensar nisso, no presente, o Batman decide bater em retirada, se livrando dos inimigos e pulando para fora do prédio da V-Corp. Na sua fuga, o Batman entra em contato com Waylon, pedindo para reunir os outros no lugar de sempre para ele contar o que aconteceu. E ele agradece o amigo pelas suas palavras. O problema é que ao voltar para casa, Waylon é confrontado por dois homens desconhecidos, que o deixam desacordado e injetam algo nele. Eles identificam Waylon como um espécime perfeito e o levam até o Arkham. Enquanto isso acontecia, no território neutro de Alegab, na Bialya, os líderes das nações de Kahndaq e Kurak estavam estabelecendo um acordo de paz depois de gerações de guerras entre os países. Tudo parecia ir bem, até que surge diante deles um homem gigantesco. Esse era Bane, e ele não parecia feliz com esse tratado. Bane afirma que um deles seria traído e morto naquela sala, enquanto o outro seria o traidor que iria instaurar mais guerra ao invés de promover a paz. E eles deveriam escolher quem seria quem. Enquanto o líder do Kahndaq tentava resistir a essas imposições, o líder de Kurak, chamado Omar, se submete. Sendo assim, Bane simplesmente pega o líder do Kahndaq e o mata, esmagando sua cabeça com as mãos. Com isso resolvido, Bane recebe uma ligação, e a pessoa do outro lado da linha diz que a sua nova missão agora é em Gotham City. Em Gotham, Alfred voltou e descobriu que o Batman não ficou essas últimas semanas afastado. Pelo contrário, ele passou em fúria, enfrentando uma grande quantidade de criminosos por toda a cidade. Isso porque o seu amigo Waylon Jones foi sequestrado, e ele queria saber por quem. A procura do Batman foi tão brutal que fez os hospitais ficarem sem ambulância suficiente para buscar as pessoas feridas. Até mesmo voluntários não eram suficiente. Até mesmo um técnico da emergência médica usou um tipo de carroça numa bicicleta para levar os feridos até o hospital. O nome desse técnico, inclusive, era Dick Grayson. Na delegacia de Gotham, a oficial Barbara Gordon estava falando com o seu pai, James Gordon, pelo telefone. Mas quando ela encerra a ligação, ela escuta alguém ali dentro. E quando vai ver, encontra a máscara do Batman com um transmissor dizendo que ele precisa da sua ajuda. Algum tempo depois, Bárbara se encontra com o Batman no zoológico de Gotham, levando alguns documentos ao seu pedido. Mas antes, ela pergunta por que pedir ajuda dela. E o Batman responde que já a viu trabalhando e sabe que ela é uma boa policial. Os documentos indicavam que os próprios policiais pegaram Waylon. Então Bruce leva os papéis até os seus amigos, que agora também inclui o Alfred. Os documentos indicam que Waylon foi preso e levado até o Arkham, sob acusação de infringir o toque de recolher da cidade. Eles sabem que isso é uma mentira,
E para piorar, o governo municipal de Gotham tomou posse da propriedade de Waylon. Ou seja, se isso foi feito, é porque Waylon não voltaria. Nas suas missões, o Alfred descobriu a existência de outras 20 Arks espalhadas pelo mundo. E segundo rumores, nada de bom acontecia nelas. Há relatos de coisas abomináveis acontecendo lá dentro. O que significa que eles precisam resgatar Waylon o mais rápido possível. Ozzy questiona como a construção da Ark-M aconteceu tão rápido. Mas na verdade já existia naquele lugar um hospital psiquiátrico nos anos 1800. O local foi queimado durante a década de 30 e depois comprado pelas indústrias JK. E série de escavações e outras atividades foram feitas por lá desde aquela época. Bruce conseguiu uma planta do lugar e, analisando o sistema de ventilação, ele acredita que é capaz de se infiltrar na ilha. Enquanto isso, James Gordon e Martha Wayne estavam empacotando as suas coisas. Eles perderam as eleições, mas Martha não aceitaria isso. Principalmente com as notícias de que o novo prefeito Hill estava mantendo a lei marcial em Gotham por tempo indeterminado. Mesmo assim, Jim afirma que eles perderam aquela luta, mas haveriam outras. E nessa próxima, Jim quer estar ali para apoiar Martha, da mesma forma que ela o apoiou durante todos esses anos. No passado, Bruce Wayne e Selina Kyle tiveram um certo relacionamento. E Bruce lembra de um dia onde eles estavam na cama, rodeados por notas de dólares. Era dinheiro roubado por ela. Mas o momento é interrompido por Waylon, trazendo boas notícias. Ele conseguiu a oportunidade de lutar contra o campeão de boxe Bibo Bibalski. Essa seria uma luta que poderia alavancar sua carreira, e ele queria que Bruce fosse o seu treinador. E claro que Bruce aceita. No presente, o Batman estava se preparando para iniciar a infiltração. O Alfred queria falar algo com ele antes, mas no fim ele desiste e apenas lhe deseja boa sorte. Bruce consegue se infiltrar numa caverna subaquática e, pouco tempo depois, ele informa a Alfred que estava perto da entrada. Isso surpreende o Alfred, que pelo que ele via nas plantas, era para Bruce estar muito longe do Arkham ainda. Mas parece que tinha algo muito maior embaixo daquele hospital. Algo que não estava nas plantas. O Batman tinha chegado no verdadeiro Arkham. Nesse momento, Alfred tenta falar algo para Bruce, mas o transmissor não recebe mais sinal naquele subsolo. Acontece que o Alfred descobriu algo quando estava na Inglaterra. Algo que ele não conseguiu falar com Bruce antes dele ir, e agora se arrepende. Isso porque Alfred tinha um companheiro antes, que se voltou contra ele, e agora era o seu inimigo. Um companheiro que usava um tapa-olho, e parece que a sua traição tem relação com Bane. Alfred devia ter falado isso a Bruce, mas agora era tarde demais. Investigando a área, o Batman entra numa sala onde ele vê um esqueleto estranho atrás de um vidro, como se fosse um morcego humano. Mas logo ele volta sua atenção para um homem que o ataca de surpresa. Era Bane, que usando a sua super força, consegue inutilizar facilmente os dois braços e uma das pernas do Batman. Bruce acreditava que o Bane estava usando substâncias para ficar mais forte, mas Bane revela que não, e mostra como ele fica quando realmente toma o seu veneno. Bane fica com a aparência monstruosa e muito mais forte. Assim, ele captura o Batman, afirmando que ali seria sua nova casa, e logo ele seria preparado para sua cirurgia. Alguns dias se passam, e agora Bruce Wayne estava desaparecido. O seu sumiço é sentido por Martha, que começa a ficar preocupada. Bruce estava no Arkham, agora como um prisioneiro, e ninguém sabia disso. O seu traje foi removido, e uma cientista documenta tudo o que aconteceu desde a sua captura. Ao removerem o seu uniforme, vários mecanismos de defesa caseiros tentaram matar Bruce para proteger a sua identidade.
Mas os cientistas do Arkham conseguiram tratar suas feridas, além de descobrir as suas inúmeras armas escondidas pelo seu corpo. Mesmo assim, ao despertar, Bruce revela uma agulha escondida no céu da sua boca que ele consegue usar para abrir a sua cela. Ele começa uma tentativa de fuga, passando por corredores cheios de experimentos grotescos, tipo um ovo gigante e uma sala que a cientista chama de bioma Clay, onde o Batman simplesmente pisa num tipo de barro que na verdade eram corpos vivos de pessoas que foram transformadas em experimentos. E no meio dessa bizarrice, Bruce é encontrado e novamente nocauteado por Bane. Bruce se lembra como ajudou Waylon a se preparar para sua luta no passado, tanto com treinamentos físicos como assistindo às lutas de Bibble para estudar os seus movimentos. Um mês se passa desde a captura de Bruce. Martha busca ajuda na promotoria pública e apesar de Harvey prometer que estão fazendo o possível para encontrá-lo, Martha não fica satisfeita. Bruce, no seu cativeiro, parecia mais dócil agora. Ele tentou fugir mais algumas vezes, mas sempre foi frustrado por Bane. E depois de alguns dias, ele parecia finalmente aceitar a sua situação, apesar de se recusar a comer. Então ele recebe um tubo de alimentos injetado diretamente no seu estômago. Agora ele parecia dócil o bastante para a próxima fase. Mas assim que os cientistas entram na sala para isso, Bruce os ataca, revelando que estava fingindo. Improvisando então equipamentos nos punhos, usando seus próprios dentes quebrados e o suco gástrico pelo tubo de alimentação. Assim, Bruce foge mais uma vez. Dessa vez, quando Bruce passa por aquele corredor com um ovo gigante, ele já estava quebrado. O que tinha ali dentro já nasceu. Assim, Bruce chega ao que os cientistas chamam de ecossistema Isley, onde vê o que pareciam ser criaturas plantas que o atacam. E com isso, mais uma vez, Bane aparece para levá-lo de volta para sua cela. Em mais uma lembrança, Selina acorda Bruce, porque ela queria realizar mais um roubo. Mas antes de fazer isso, ela pergunta por que Bruce incentiva Waylon a ir para essa luta, se ele sabe que Waylon não tem chances de vitória contra Bibble. Mas Bruce não sabia como dizer isso ao seu amigo. Mais um mês se passa e Bruce continua desaparecido. Martha começa a espalhar cartazes de desaparecido pela cidade. Apesar de não ter escolhido uma foto muito boa, já que a foto que ela escolheu escondia os seus olhos azuis. Nesse meio tempo, Bruce foi vítima de experimentos no Arkham. Segundo a cientista, o seu corpo já estava preparado. Eles só precisariam quebrar o seu espírito agora. Bruce parecia perturbado e fica pior ainda quando vê na sua frente o uniforme de Batman. Ele parecia desistir, mas depois de um tempo encarando seu traje, ele se torna o Homem-Morcego mais uma vez. De novo vestido como Batman, Bruce foge da sua cela e enquanto é observado pelos cientistas, ele é confrontado pelos outros experimentos do laboratório. Todos homens e mulheres transformados em criaturas grotescas, abomináveis. Ele não sabe como ajudá-los, então eles pedem que os mate pelo menos. Bane aparece nesse instante e volta a atacar o Batman. Ele afirma que está ajudando o Homem-Morcego a passar por todo esse processo sem maiores sofrimentos. Mas no meio dessa luta, Bane joga o Batman numa cela e dali surge um enorme crocodilo mutante que derruba Bane e mata vários cientistas. O Batman observa esse crocodilo e percebe que se trata do seu amigo Waylon Jones. Foi ele quem saiu daquele ovo gigante que Bruce sempre via pelos corredores enquanto tentava sua fuga. A princípio, Waylon não parece reconhecê-lo e quase o ataca, mas no final ele reconhece o seu amigo. Ainda existia algo de humanidade dentro do crocodilo. E assim, Batman e o crocodilo decidem se aliar para escapar daquele inferno. Os dois conseguem fugir,
Mas o que eles não sabiam é que isso era o esperado. A cientista-chefe que observava todos os experimentos de Bruce aparece nesse momento. Ela é a Doutora Arkham e afirma que agora estão prontos para a fase final do seu experimento. O que deixa Bane feliz, porque agora ele pode finalmente quebrar o Batman. Diante do desaparecimento de Bruce, Alfred se arrepende de não ter falado o que ele sabia. Ele se arrepende de não ter falado para Bruce sobre a existência de Bane. Talvez não fez porque até mesmo a menção ao seu nome o amedronta. Ele ia contar a Bruce sobre isso, mas quando ele o encarou, Alfred congelou e só conseguiu lhe desejar boa sorte. Acontece que Alfred sabe a história de Bane, a história de um garoto que nasceu e cresceu na guerra. Ele nasceu na ilha de Santa Prisca, filho de um líder de uma facção rebelde chamada Cielos Libres, que desejava libertar a ilha de um governo opressor. Essa batalha já durava anos e os Cielos Libres já foram liderados pelo seu avô, depois seu pai e um dia seriam liderados por ele próprio. A bandeira desse grupo tinha o pássaro nacional de Santa Prisca, o Quetzal, uma espécie que morre em cativeiro. O pai do garoto via aquele pássaro como um símbolo de liberdade e perguntava ao filho se ele conseguia enxergar o pássaro voando na bandeira também. Mas o que Bane via na verdade era a imagem de um pássaro branco amedrontador, como se fosse uma caveira com asas. Anos se passaram. O garoto agora estava mais velho e com um melhor porte físico. Mas as batalhas continuavam, e depois de uma operação mal sucedida, o garoto e todos os seus companheiros foram presos. Eles são condenados a passar o resto das suas vidas na prisão de Penhaduro, na costa de Santa Prisca. Por mais alguns anos, todos ali passaram por grandes dificuldades, precisando lutar para sobreviver a enchentes dentro das celas e se alimentando de ratos. Nisso, 11 anos se passaram, mas o seu pai continuou tendo esperanças de que um dia ele veria o Quetzal voando. E ele passava essas esperanças para os outros. Até que o dia finalmente chegou. Liderados pelo garoto, que agora era um homem, uma revolta na prisão aconteceu e eles conseguiram fugir. E enquanto escapavam num barco, o garoto recebe do seu pai a bandeira dos Cielos Libres. Mas o garoto usa aquilo como uma máscara, como uma caveira, o que se tornaria a sua marca registrada. Ao fugir da ilha, quando chegam no outro lado da costa, o grupo se depara com um homem de branco, que parecia de férias na praia. Mas esse homem sabia quem eram eles, e os recebeu, lhes dando as boas-vindas. E ele tinha uma proposta. Então o garoto fala com ele, enquanto seu pai observa toda a situação, desconfiado. Aquele homem parecia estranho, sinistro. A forma como ele brincava com o garoto, mas nunca ria, era perturbador de alguma forma. Fora isso, as mulheres que o acompanhavam pareciam ter coisas se mexendo dentro das suas barrigas. Ele estava pronto para intervir quando a conversa acabou, e o homem vai embora, junto de todos os seus acompanhantes. O pai do garoto ficou aliviado e vai até ele. Então, o antes garoto pergunta ao pai se ele consegue ver o seu sonho de paz se tornando realidade. E o pai diz que sim, e abraça o filho orgulhoso. Mas nesse momento, o garoto esmaga o seu pai com o seu abraço, mostrando que não. Ele não enxerga a paz como um sonho a se tornar realidade. A partir daí, esse homem passa a agir pelo mundo inteiro, propagando não a paz, mas o conflito. Ele estava envolvido em eventos como a explosão de um avião de diplomatas em Guangzhou, a morte de um jornalista em Dubai e um massacre de piratas no Mar Vermelho. Ao mesmo tempo, esse homem recebia aprimoramentos físicos e se tornava finalmente na figura que hoje é conhecida como Bane. Dizem que o veneno que injetaram no seu corpo amplifica absolutamente todos os seus atributos físicos e mentais.
Ele tem total controle sobre os seus músculos e as suas células, além de aprimorar a sua mente. Sendo que ele já era muito inteligente e estrategista, mas com uma dose desse veneno, Bane tinha acesso ao conhecimento de diversos livros na sua mente de uma só vez. Ele sabe agora todos os métodos de combate, todas as armas, todas as batalhas dos tempos antigos até o presente, todas as estratégias de batalha possíveis. Ele é o guerreiro perfeito e agora está atrás do Batman. O Alfred afirma que Bane pode estar nesse momento prestes a invadir o apartamento de Bruce para enfrentá-lo e recapturá-lo. Ele sabe que o Batman não se renderia sem uma luta e usaria os seus próprios conhecimentos da cidade ao seu favor, mas não seria o suficiente. Tudo que o Batman sabe, o Bane também sabe. E mais. Bane derrotaria o Batman de forma brutal, o deixaria à beira da morte, apenas para levá-lo de volta ao Arkham para terminar os experimentos que fizeram nele. Experimentos que reconstruiriam o seu corpo e transformariam o Batman numa arma tão poderosa quanto o próprio Bane. Existem registros de outros que já passaram por esses experimentos. Outros, como um homem da Rússia que chamam de KGBista, ou um homem do Oriente Médio, além de um que ele conhece muito bem, que é chamado pelo codinome de Exterminador. Mas nenhum desses chegou a receber o procedimento completo que Bane recebeu. Só que Bane acredita que o Batman seria capaz de suportar o procedimento completo e se transformar no herói que Gotham precisa. Enquanto ele próprio voltaria para Santa Prisca, onde tem a sua família, uma esposa e filhos o esperando. Mas para conseguir levar Bruce até esse ponto, o Bane sabe que precisa quebrá-lo. E não apenas fisicamente, mas emocionalmente. E ao salvar o Waylon, agora Bane sabe como fazer isso, indo atrás dos seus amigos, Ed, Ozzy e Harvey. Batman e Crocodilo chegam nos esgotos depois de escaparem do Arkham, e Bruce agradece a ajuda de Waylon, mas ele agora pede para Bruce ajudá-lo. Waylon não acredita que a sua condição possa ser revertida, e ele sente uma fome insaciável que lhe causa uma grande dor física. Por isso, Waylon quer a morte. Mas Bruce não consegue fazer isso com o amigo. Então, furioso, Waylon diz que deveria ter deixado Bruce por lá, e assim ele vai embora. Bruce se lembra de uma vez quando ele e Selina conseguiram alugar um apartamento para morarem juntos. Foi depois de resolverem isso que Selina perguntou se Bruce conseguiu falar com Waylon sobre a luta. Mas Bruce sabia que Waylon não aceitaria ouvir que ele não conseguiria vencer. Sendo assim, Selina sugere que, se Bruce não acredita que dá para vencer essa luta de acordo com as regras, eles ajudariam Waylon quebrando as regras. No presente, Bruce acorda. Ele estava na sua base, na Batcaverna, com Alfred cuidando dele. Alfred o encontrou desacordado na sua porta, e ele ficou assim por 20 dias. E ele precisa de mais tempo para se recuperar, porque não dá para dizer ainda quais são as alterações que fizeram no seu corpo. Segundo Alfred, foi instalado uma espécie de sistema de entrega na espinha dorsal e no cérebro de Bruce para receber o veneno que corria nas suas veias agora. Mas Bruce ignora isso por enquanto e decide ir para as ruas para ver como tá a cidade. Ele ainda estava afetado pelas alterações no seu corpo, mas ignora isso e vai até a casa da sua mãe. Marta fica extremamente aliviada em ver o seu filho vivo, mas fica furiosa por ele ter desaparecido, sem ter ideia do que ele passou. Ela tinha muito medo do que poderia ter acontecido com ele, principalmente depois do que aconteceu a Ozzy, e isso chama a atenção de Bruce. Com a ajuda de Gordon, Bruce consegue ir até o hospital de Gotham, que estava lotado de policiais. Ele é levado até o quarto onde Ozzy era tratado pela doutora Tompkins. E Bruce fica horrorizado com o que vê. Ozzy estava completamente deformado. Segundo a doutora Tompkins, seja lá quem o atacou,
quebrou todos os ossos do seu corpo, alguns em diversos pedaços. Mas isso foi feito de forma que nenhum ponto vital foi atingido. Foi uma ação calculada, praticamente cirúrgica e cruel. E Bruce sabe que isso foi obra de Bane. A doutora ainda afirma que, se Ozzy sobreviver, ele vai ser quase 1 metro de altura mais baixo e vai viver com uma dor constante. Mas para o horror de Bruce, as coisas não pararam por aí. Ele pergunta se Harvey passou pelo hospital e Tompkins revela que ele está ali, no quarto ao lado. Não como visitante, mas como paciente. Harvey recebeu queimaduras de 3º ao 4º grau no lado esquerdo do seu corpo. Praticamente 50% do seu corpo agora estava queimado. E não apenas isso, o seu crânio foi esmagado bem no meio. Quando a polícia o encontrou, a sua cabeça estava praticamente dividida em 2. Harvey estava lúcido agora e lembra como Bane o atacou. Ele dizia que Harvey vivia em 2 mundos, um como homem da lei e um como fora da lei, tentando seguir as regras enquanto ajudava os seus amigos, que sempre estavam à margem delas. E segundo Bane, uma hora ele teria que escolher. E ao dizer isso, ele colocou metade do corpo de Harvey no chão, banhado por gasolina, e tacou fogo. Bruce se desculpa com Harvey, dizendo que era tudo culpa sua. E Harvey concorda, era culpa dele mesmo. Bruce apostou alto, colocando na mesa todos, seus amigos, sua família e a cidade, e ele perdeu a aposta. Mas se serve de consolação, Harvey afirma que apenas o odeia por metade do tempo. Sem ter o que fazer agora, Bruce vai atrás de Ed na sua casa, preocupado com o que possa ter acontecido com ele também. A princípio, ele fica aliviado em vê-lo aparentemente normal, mas logo percebe que tinha algo de errado. Ed estava nas sombras e dizia que Bane não o machucou. Pelo contrário, ele o desafiou a superar suas capacidades. E ao se aproximar, Bruce percebe que Ed estava diferente fisicamente. O seu cérebro estava exposto, conectado a tubos, e ele estava sem os seus olhos. Ed perdeu o seu desafio e teve a parte da frente do seu crânio esmagada. Não apenas os seus olhos, mas a parte da frente do seu cérebro, a parte responsável pela inteligência. De repente, fatos se tornaram perguntas para Ed, uma eterna charada. Mas Ed afirma que isso o melhorou e que talvez Bane estivesse fazendo de todos versões melhores de si próprios. E a charada que ele deixa é: o que Bruce vai fazer a respeito disso agora? Bruce se lembra de quando ele e Selina foram até o mafioso Carmine Falcone, buscando um acordo para facilitar a luta para Waylon. E eles revelam que o dinheiro que estão oferecendo por um acordo foi roubado das casas do próprio Falcone. Era dele o dinheiro que Bruce e Selina estavam deitados um tempo antes. De volta ao presente, o Batman estava em contato com a gangue do Capuz Vermelho, com quem ele tem uma frágil aliança, e diz para eles pararem com as suas atividades por enquanto. Falando agora com Alfred, Bruce acredita que deveria ter aceitado a oferta do Máscara Negra de parar. Continuar sendo Batman custou a ele a vida dos seus amigos, e ele está considerando parar agora. Mas Alfred pergunta se Bruce vai deixar Bane quebrá-lo, como fez com os outros. Bruce sabia no que estava se metendo e não tinha mais volta agora. Ele só pode olhar para frente. Nesse momento, um alarme toca. Alguém estava invadindo a base e, acreditando ser Bane, Batman e Alfred se preparam para a luta. Mas rapidamente Alfred é incapacitado, sendo atingido por uma espécie de chicote e é nocauteado. E quando Batman vai confrontar o invasor, ele percebe que não se trata de Bane. Era Selina Kyle. Agora vestindo um uniforme, ela era a Mulher Gato. No passado, Bruce e Selina conseguiram fechar o acordo com Carmine Falcone. E Selina parecia impressionada com as habilidades de negociação e intimidação de Bruce.
E agora eles acreditam que finalmente tinham conseguido ajudar Waylon. No presente, Bruce estava diante de Selina, agora a ladra profissional conhecida como Mulher Gato. E ela estava de volta porque Martha ligou para ela e porque ela estava preocupada com o sumiço de Bruce. Alfred diz para Bruce não confiar naquela mulher, mas ele sabe muito bem quem ela é e vai tirá-la dali imediatamente. E assim, Bruce e Selina vão para um apartamento e passam a noite juntos. Selina percebe as marcas dos experimentos do Arkham nas costas de Bruce, mas ele não quer falar disso agora. Já Bruce percebe que o capacete que Selina usa parecia muito com o equipamento do Máscara Negra, só que ela não quer falar disso agora. De qualquer forma, Batman e Mulher Gato decidem se aliar e vão juntos até um parque de diversões que era a base da gangue do Capuz Vermelho. Só que ao chegar, eles são confrontados pela gangue, que estavam furiosos com Batman mandando eles pararem as suas atividades. Então uma luta acontece, com direito a Mulher Gato usando uma arma com dardos tranquilizantes para neutralizar os inimigos. No final, o Batman surpreende todos ao usar o veneno no seu sangue para acabar com a luta. Com uma super força, ele derruba uma roda gigante, mas ele também começa a perder o controle, e com a ajuda de Selina, ele se recompõe. O Batman pediu para a gangue do Capuz Vermelho recuar porque ele quase foi quebrado, e não queria que eles passassem por isso também. Mas agora ele está ali pedindo ajuda deles, e queria falar com a líder da gangue. Isso porque Bruce viu em primeira mão o que estão fazendo no Arkham, como eles literalmente estão criando monstros. E mesmo que o resto da gangue ainda tenha dúvidas, a líder se revela. Seu nome é Harley Quinn, a Arlequina. E ao ouvir que o Batman quer derrubar o Arkham, então ela quer ouvir o que o Batman tem a dizer. No Arkham, Bane passa por mais experimentos. A doutora Arkham até mesmo comenta que ele conseguiu passar dos limites que já consideravam possível para o corpo humano, e isso a deixa impressionada. Mas Bane afirma que logo ela vai ter o seu substituto, e ele vai poder voltar para casa. Esse substituto seria o Batman, mas Arkham não acredita que mesmo com o Batman, ele vai liberar o Bane. A conversa é interrompida quando algo acontece nos noticiários. Era o próprio Batman que estava ali, invadindo uma transmissão para dar uma mensagem ao povo de Gotham. Ele diz que a cidade está sendo atacada, não por criminosos, mas pelos seus próprios líderes. Líderes que venderam a liberdade do seu povo e permitiram a criação de laboratórios subterrâneos por quase toda a cidade, onde experimentos criaram verdadeiras abominações. Quando ele enfrentou o Máscara Negra, o Batman cometeu o erro de deixar a mídia mostrar os acontecimentos do seu ponto de vista. Mas agora ele fará diferente. Ele vai mostrar a todos as monstruosidades que são feitas em Gotham. E para isso, ele desafia o próprio monstro para um duelo final. Ele falava com o Bane. O Batman o convida para um confronto, na antiga Arena dos Veteranos. E se Bane vencer, ele voltará ao Arkham e se submeterá aos experimentos. Mas o Batman não pretende perder. Ele pretende acabar com a raça do Bane, porque ele é o Batman. No passado, Bruce contou para Waylon sobre o trato que fez com Falcone. Waylon receberia muito dinheiro, ele lutaria até o 7º assalto e depois deveria entregar a luta. Mas ele seria o vitorioso com tanto dinheiro, suficiente para abrir a sua academia tão sonhada. Mas Waylon não gosta disso. Ele pensava que Bruce acreditava nele, por isso pediu para ser o seu treinador. E a ideia dele não era só vencer a luta, era passar uma mensagem, acabar com a raça de quem pensa que comanda, como Bibo. E como Bruce era o seu melhor amigo, ele achava que iria entrar nessa luta. Mas claramente Bruce não acreditava no seu potencial, então Waylon o demitiu. No presente, o Batman estava se preparando para sua luta num ringue, e Selina pede apenas que ele não use o veneno.
porque isso pode acabar com ele. E é isso o que querem que o Batman faça, que ele caia nessa tentação, que ele fique quebrado. Mas o Batman percebeu que, ao usar o veneno contra a gangue do Capuz Vermelho, ele conseguia enxergar 10 ou 50 passos à frente dos seus inimigos. Seria algo bem útil, principalmente contra Bane. Ele só precisava aprender a se controlar. E como a própria Selina lhe falou uma vez, se não dá para vencer essa luta de acordo com as regras, eles quebrariam as regras. Selina não gosta disso. Então o Batman diz que ela pode ir embora, como fez antes. E diante disso, a Mulher Gato realmente vai embora. Enquanto isso, Bruce se prepara para a sua batalha. Mas antes, ele volta aos esgotos e deixa uma caixa cheia de carne. Ele deixa aquilo para o seu amigo, o agora crocodilo, Waylon Jones. Com a ajuda de Alfred e Ed, Bruce vai testar o veneno no seu corpo. Segundo Alfred, ele teria o suficiente para apenas 2 doses. Então ele usaria uma nesse teste e outra na luta. E caso ele não conseguisse controlar a dose, Alfred iria matá-lo. E durante o teste, o Batman se torna numa abominação. Mas só um monstro poderia derrotar outro monstro. Depois da declaração do Batman nos noticiários, o prefeito Hill fez um pronunciamento na TV, tentando desmentir tudo que o Homem-Morcego falou, negando que exista qualquer laboratório secreto subterrâneo que fabrique monstros, e deixando claro que a luta entre Batman e Bane não iria acontecer. Mas com a transmissão encerrada, o prefeito Hill fala com o comissário Bullock para impedir qualquer um de chegar perto da arena, porque a luta entre Batman e Bane vai acontecer à meia-noite. E essas eram as ordens superiores. Enquanto isso, do seu apartamento, Bárbara Gordon observa o capacete do Batman que ficou com ela, esperando que o morcego tenha um bom plano. No Arkham, a doutora Arkham comenta sobre como ela estava impressionada com os recentes aprimoramentos de Bane, esperando inclusive que o Batman seja tão capaz quanto ele. E Bane também espera, porque ele tem esperança de finalmente conseguir descansar e voltar para casa, tendo o Batman como seu substituto nos experimentos do Arkham. Naquela noite, o momento da batalha final chega. Bane caminha até a arena, o mesmo local onde, alguns anos atrás, Waylon Jones teve a luta da sua vida contra o campeão Bibo Bibolski. E quando Bane pisa na arena, as luzes se acendem, e a gangue do Capuz Vermelho coloca drones no ar para iniciar a transmissão da luta, porque eles sabiam que os meios oficiais da mídia iriam tentar esconder o que aconteceria ali. O plano do Batman e dos seus aliados nessa luta era fazer o Bane usar todas as doses do veneno no seu corpo, e uma vez que ele atingisse o seu limite, o Batman usaria a sua única dose para eliminá-lo de uma vez por todas. E assim, a luta começa. Logo de cara, o Batman mostra que não pretende lutar limpo, seguindo as regras, e simplesmente explode um prédio inteiro atrás de Bane, lhe dando as boas-vindas a Gotham. Bane é atingido e previsivelmente usa o veneno para recuperar o seu corpo, ficando com o corpo imenso. Mas o Batman não para por aí. O Alfred, pilotando o Batmóvel, simplesmente pula na arena e empala o Bane com o veículo. Só que de forma impressionante, ele se recupera quase que instantaneamente usando mais veneno. E o seu corpo fica ainda maior. Bane joga o Batmóvel para longe e o Batman aproveita a chance para atacar. E mesmo sendo menor e menos ágil, ele consegue compensar com brutalidade. O Batman simplesmente arranca um dos olhos do Bane com as pontas da sua capa e continua atacando sem parar, mesmo com o Bane literalmente regenerando seu olho graças ao veneno. O problema é que o Bane consegue pegar o Batman pela capa e o golpeia de forma brutal. Só que com a ajuda da gangue do Capuz Vermelho, o morcego tinha um reforço: o próprio crocodilo Waylon Jones.
Waylon invade a arena e rapidamente pula em cima do Bane, usando a sua enorme boca para rasgar o corpo do seu inimigo. Enquanto o Batman, usando seu machado, simplesmente arranca um dos braços de Bane. Mas ele responde isso, pegando o Batman e o jogando para longe na arquibancada, focando apenas em Waylon agora. Enquanto essa luta acontece, o Batman se lembra da luta entre Waylon e Bibbo. A princípio, ele assistia a luta ao lado de Selina e Carmine Falcone. Mas ao ver Waylon sozinho, resistindo até o 7º assalto, mas apanhando do seu adversário, Bruce não conseguiu ficar parado. Ele simplesmente invadiu a arena e passou a dar forças para o seu amigo para que ele supere os seus limites e vença aquela luta que parecia perdida, onde o seu rival era maior e mais forte. Da mesma forma, no presente, o Batman se recompõe. O Bane estava prestes a matar Waylon, mas o morcego pula na sua direção para ajudar o amigo, como fez no passado. E usando seu machado, ele simplesmente rasga as costas de Bane, deixando exposta a sua espinha dorsal alterada pelos experimentos do Arkham. Bruce agradece Waylon pela ajuda e diz que agora ele vai cuidar do resto. Com a sua espinha dorsal danificada, Bane não conseguiria mais usar as pernas. E da mesma forma que o próprio Bane fez com o Batman na sua primeira luta, ele agora inutiliza os braços do seu inimigo. O Batman admite que não é muito diferente de Bane. Ambos são lutadores que perderam seus pais. A diferença é que o Batman não matou o próprio pai. Diante dessa provocação, Bane se recompõe e, usando mais veneno, força uma regeneração além do limite, praticamente quebrando a sua pele e o deixando num nível gigantesco além do impensável, se transformando numa massa grotesca. Enquanto isso, a Doutora Arkham observava tudo, surpresa e maravilhada. Bane começa a esmagar o Batman no chão, o golpeando violentamente, querendo que ele use o veneno também, para assim ele passar o seu limite e se tornar a nova cobaia do Arkham no seu lugar. E até o Alfred diz que era a hora do Batman usar o veneno. E o morcego concorda, ele vai usá-lo. Mas ao dizer isso, é a Mulher Gato quem usaria o veneno numa arma de tranquilizantes, e ela atira mais uma dose da toxina diretamente na espinha dorsal de Bane. Ele já estava muito além do seu limite, e isso lhe dá uma overdose. E com o Batman arremessando seu machado na cabeça do vilão, Bane tem um colapso. O Batman venceu a luta, usando a própria força do inimigo, do mesmo jeito que Waylon venceu a sua luta no passado, com um golpe de jiu-jitsu que usou a própria força de Bibbo. Bruce apostou o dinheiro de Falcone na vitória do seu amigo, mesmo contra o seu trato com o mafioso. Foi assim que Waylon construiu a sua academia. Acontece que Bruce decidiu usar o veneno, mas não no seu corpo. Ed o ajudou a retirar a toxina dele e a usou contra o inimigo. E agora Bane foi derrotado. A luta acabou e toda Gotham, incluindo Gordon, Martha, Bárbara e o resto da polícia, viram o Batman sendo vitorioso contra aquela abominação que se tornou só numa massa de carne. Uma massa que o Batman joga nas águas de Gotham. O Batman mostrou para todos que muitos podem achar que ele é um monstro, como Bane, mas ele não luta pela guerra, ele apenas luta. O Batman luta pelo seu lar, pelas pessoas que ama, pelos seus amigos, que também comemoram a vitória do Homem-Morcego. Com o fim da ameaça, Selina deixa Gotham, mas não sem fazer mais um roubo. Ela leva uma parte da amostra do veneno que estava no corpo do Batman, aparentemente sem o conhecimento de Bruce. O problema maior é que o que restou de Bane foi recolhido pela Doutora Arkham. Era só parte do cérebro, dos olhos e da sua espinha dorsal, mas ainda tinha consciência. Agora, ele vivia num tipo de tubo de regeneração. Nesse momento, alguém quer falar com ele. Era o homem conhecido como Coringa.
o homem de branco que o recrutou na praia no passado. Segundo o Coringa, o que aconteceu com Bane foi só um empecilho. De qualquer forma, ele soube que Bane queria se aposentar, mas o Coringa não acha que Bane conseguiria deixar a guerra e simplesmente não fazer nada, vivendo com a sua família em Santa Prisca. Então, para ajudá-lo, o Coringa decide fazer algo a respeito disso. Ele vai fazê-lo livre. Ele simplesmente ordena o bombardeio de Santa Prisca, eliminando a terra natal e a família de Bane, afirmando que assim ele agora estava livre, sem amarras, para fazer o que realmente ama. E Bane assiste isso por uma tela de computador, impotente, sabendo agora que nunca vai poder descansar. Ele nunca seria, de fato, um homem livre. E é desse jeito que termina a história. O segundo arco de Batman Absoluto é, na minha opinião, perfeito. O Bane é assustador de verdade, porque parece que tudo pode acontecer com essa versão absoluta dos heróis, diferente do universo tradicional. A criação dos amigos de Bruce nos vilões que a gente conhece é tenebrosa e adiciona uma camada de drama na possível futura luta contra essas versões. E a arte suja e estilizada combina muito bem com toda a monstruosidade apresentada aqui. Sinceramente, esse arco, para mim, é melhor que o primeiro, que eu já achava bom. A narrativa é surpreendente e te prende pela intensidade dos acontecimentos. Tudo isso com um roteiro que é muito bem amarrado, que deixa agora a sequência preparada. Uma sequência que eu tô bastante empolgado para ver logo, porque agora sim é hora de conhecer o verdadeiro Coringa. Mas isso é história para outro vídeo. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.